Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Você que está em casa também, seja bem-vindo. Você que está nos visitando, você que está nos visitando aqui também nessa noite, você que está se conectando aí na sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que essa seja uma noite de celebração, uma noite ímpar, uma noite onde nós, de fato, possamos destacar o nosso coração e a nossa atenção ao nosso Deus. Que Deus possa falar ao seu coração, assim como já está falando desde o momento que você saiu da sua casa, porque o culto não começa aqui, mas o culto que nós ofertamos ao Senhor, ele é dedicado a todo o tempo. Neste momento estamos em celebração na comunidade dos santos, em conjunto, mas estamos reunidos no mesmo propósito de louvarmos ao Senhor. E eu gostaria de te convidar a ler um salmo, o salmo número 33. Salmo 33. Gostaria de convidá-lo a abrir para nós darmos início a esse momento de celebração e culto ao Senhor. Salmo 33 diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhes música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao clamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Versículo 6. Mediante a palavra foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele junta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele. Todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força. É incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Você está feliz no Senhor? Você se alegra de estar aqui? Amém. Aquele que se alegra, transborda, compartilha, transparece. Então é o momento de nós nos alegrarmos aqui juntos em nome do Senhor, com a nossa vida, juntamente com a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar para orar novamente ao Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Pai, para engrandecê-lo, para reconhecer o Teu senhorio, para reconhecermos, ó Pai, a Tua obra, Pai, salvífica na nossa vida, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus, essa não seja somente mais uma noite, essa não seja somente mais um encontro, esta noite não seja somente mais uma oportunidade, Senhor, mas seja o dia ao qual o Senhor escolheu para que pudéssemos estar aqui louvando ao Teu santo nome. Move o nosso coração nessa noite, fala conosco assim como o Senhor tem falado por todos esses tempos, ó Pai, porque estamos aqui para louvar e engrandecer ao Teu santo nome e os grandes feitos que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, que em nome de Cristo Jesus, cada irmão
irmão e irmã aqui nesta noite, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão se locomovendo para cá, sejam abençoados, ó Pai, sejam transformados, ó Pai, transbordem dessa alegria, Senhor, que vem de Ti, o Senhor, a nossa esperança. Que em nome de Cristo Jesus, tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, agora e eternamente. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui para juntos nós louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Senhor. Sabe, irmãos, na sexta-feira que nós tivemos aqui a vigília, foi tão bom, porque os irmãos que estavam aqui cantaram tão forte, aquilo mexeu tanto comigo. Eu saí daqui assim renovada, revigorada, foi muito bom. E eu desafio você a abrir a sua boca, a soltar a sua voz, ainda que de máscara, porque se você soltar ela de verdade, com o coração, faz toda a diferença. Então eu convido você a ficar em pé e nós vamos cantar Tu és Santo. Que você declare que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A você que está em casa também, eu te convido a adorar ao Senhor conosco, ainda que seja aí na sua casa, se tiver alguém do seu lado, chama essa pessoa, canta também com ela, louva ao Senhor aí onde você está, não fique indiferente. E nós que estamos aqui, que bom estarmos aqui, e que você, cada um de nós, possamos erguer a nossa voz com alegria, com força, com inteireza de coração, por inteiro, e dedicar ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Cantemos. Poderoso,
Glórias ao nosso Deus. Essa próxima canção se chama Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. E sabe que Deus é tão bom que nos dá assim uns amigos aqui nessa terra tão preciosos. Nos 45 do segundo tempo, eu chamei o Rodrigo, que é aquele rapaz ali conhecido como Mourinha, para tocar baixo. Já fazia tempo que eu já estava falando. E eu falava, não, mas, né, calma. Aí eu falei, quer saber, é hoje. E ele veio, porque ele é meu amigo, né, Rodrigo? E ele não ficou bravo, ele ficou feliz, né? Ficou, mas é verdade, é que vocês não estão vendo o sorrisão dele ali. Mas não existe nada melhor do que a gente ter esse relacionamento com Deus. De proximidade, de amizade, caminhar seguro, né? A gente está num tempo de tanto medo, né? Que a gente tem medo. Às vezes eu tenho medo de várias coisas. E a gente poder saber que o nosso amigo Jesus está do nosso lado. E assim perceber a grandeza do poder, o poder dele que é tão grande, que nos dá força, mesmo com medo, mesmo no meio das dificuldades. Então que você cante essa canção. Faz tempo que a gente não canta. E hoje nós vamos cantar aqui. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Às vezes os nossos amigos aqui, do nosso convívio, nos decepcionam. Mas Jesus não. Ele não nos decepciona. Ele sempre está do nosso lado. Às vezes a gente acha que tem muitos amigos, mas aí quando a coisa aperta, assim, sabe? Quando você precisa de uma coisa assim, os amigos vão embora. Mas Jesus não. Ele está conosco todo momento. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim. Então, sinta-se abraçado por esse amigo e diga que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém? Vamos cantar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
Os irmãos podem sentar um pouquinho. Meus irmãos e minhas irmãs, alguém sabe o que nós comemoramos nesse mês de março? Amém. E quantos anos são? 40 aí? 48. Vocês estão afinados, vocês deram uma lida em casa, né? É isso mesmo. E nós nos alegramos com esta data, com esta oportunidade. E temos esse ano, por um direcionamento de Deus ao nosso pastor, um tema, né? Eu gostaria de pedir para que os irmãos projetassem aqui, o Pedrinho e a Giovana, a alegria de ser igreja. E é um tempo que nós estamos falando muito de alegria, né? Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre esse tema, sobre alegria, e é uma alegria sermos igreja, sermos corpo de Cristo, né? Corresponder a esse chamado, a esse envio do Senhor. Então é um privilégio, e que nós iremos celebrar durante o mês de março este tema. E o tema, né, e o texto que dá sentido à divisa desse tema está lá em 1 Pedro capítulo 1, e eu gostaria de ler com os irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 8 e 9. Diz assim o texto: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, um texto muito impactante, muito profundo, muito real, que faz muito sentido no momento em que nós estamos vivendo, no momento em que algumas pessoas têm questionado, têm buscado outras formas de ser igreja que não são formas legítimas, né? Não é uma forma como Jesus nos ensinou, como a palavra de Deus nos dá base. Então, a alegria de sermos igreja, a alegria de sermos comunidade, a alegria de sermos corpo de Cristo. Então, é o tema que nós iremos celebrar durante o mês de março, meditando, falando sobre esse tema. O pastor já tem ministrado em algumas oportunidades acerca desse tema. Então é um momento de juntos refletirmos a alegria de compartilharmos esse amor como igreja. Amém? Amém. E dando sequência aqui ao momento de dízimos, eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos, que está em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, apenas o versículo 23, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Jesus está aqui denunciando uma prática daqueles que são chamados os mestres da lei, os fariseus, aqueles que entendiam, conheciam e devotavam a sua vida a aprender a respeito da lei. E Jesus está neste texto denunciando que eles estavam apenas preocupados com a escrita, com a palavra, e negligenciando o que há de mais importante, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Esse texto nos traz a reflexão de que o ato de entregarmos a nossa oferta, ao nosso dízimo aqui, aos pés do Senhor, não é apenas um ato, ou apenas mais um ato, ou apenas uma mera formalidade.
Mas por meio disso nós devemos praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade ao Senhor. Assim como o texto está condenando a prática daqueles que apenas estavam preocupados com o que estava escrito, sem praticar, nós devemos, de fato, levar isso a sério, compreender a palavra de Deus e a aplicar nos dias de hoje. Não basta apenas conhecer, mas principalmente devemos praticar aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Então é um momento oportuno, meu irmão e minha irmã, de nós entregarmos aquilo que o Senhor tem nos oferecido, por meio daquilo que nós temos colhido através do nosso trabalho, em que então possamos nessa noite entregar ao Senhor, dedicar ao Senhor, com este pensamento, não apenas de cumprir uma regra, de cumprir um ato para estarmos em dia, mas para de fato entregarmos tudo aquilo que temos, o nosso coração, com a intencionalidade, com a responsabilidade que fazemos parte dessa igreja e somos felizes por fazer parte, mas entregando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, assim como diz a palavra. Então, enquanto os irmãos estarão aqui louvando, cantando, que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir a ter doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me
Boa noite, irmãos. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Não, agora as crianças não virão, vão vir depois da música que cantaremos a seguir. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, podendo engrandecer o Seu santo nome, ó Pai, podendo louvar, ó Senhor. Obrigado por todos que já chegaram aqui, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a cada um, Senhor, e os que estão em casa também, Senhor, faça da mesma maneira. Eu venho lhe pedir agora, pelos dízimos e ofertas aqui depositados, Pai, abençoe a cada família, Senhor Jesus, aqui da nossa igreja, Senhor, principalmente os que deram hoje, que deram com alegria, Senhor Jesus, pois é algo que o Senhor pede para darmos tudo, Senhor Jesus, mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor é fiel para nós, mesmo nós sendo tão infiéis, Pai. Abençoe o que foi depositado aqui, para que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por cada detalhe de nossas vidas, é isso que eu lhe peço e oro, agradecida a Ti. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Nós vamos cantar ainda mais uma canção e depois eu vou orar pelas crianças e nós vamos descer juntos. E essa canção não foi combinado, mas Deus que combina tudo, né? Quero ser como criança. E quantas qualidades nós, adultos, que crescemos e vamos querendo ser independentes. Independente do pai, da mãe. Eu já tenho 2 mocinhas lá que hoje vieram sozinhas na igreja. Olha, que independência. Essa independência é boa, né? Vocês não vão? Nós vamos. Ok. Essa independência é boa. Agora, nós queremos ser independentes de Deus, isso não é bom. Nós temos que ser dependentes desse Deus. Confiar que Ele tem a história da nossa vida nas mãos dEle. E às vezes a gente fica se batendo, corre, vai, faz isso, faz aquilo, até que a gente se rende. Fala, tá bom, Senhor. O que o Senhor quer. E não, se a gente ouvir a voz desse Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas, com certeza, Ele acrescenta. Então eu convido você, as crianças também que estão aqui, a cantarmos essa canção. Vamos ficar em pé e declararmos que nós não podemos viver longe desse Deus. Longe do amor, do afago, do abraço. Ah, mas como que Deus me abraça? Às vezes você sente um abraço, algo que não dá para explicar com palavras, mas às vezes Ele usa um humano, na grande maioria das vezes, para te dar um abraço, não é? Para te dar um afago, para te falar uma palavra que você fala, só pode ser Deus cuidando de mim. Ele sabia que eu precisava disso. Então, é Ele que sabe a sua necessidade. Eu não sei, mas Ele sabe. Então, não queira viver independente de Deus. Ah, eu faço o que eu quero da minha vida. Não. Dependa de Deus. Vai ser mais fácil, vai ser mais leve, vai ser mais... Você vai sentir uma segurança, uma paz, que a sua vida você vai ter, assim, histórias para contar. Eu teria muitas aqui hoje para contar, de quando eu dependi e coloquei tudo nas mãos de Deus. Ele mudou a história. Ele mudou. Ele me deu uma paz, preencheu com amor, que só Ele pode preencher. Então eu convido você a cantar, as crianças também. Quero ser como criança, te amar pelo que és, pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Amém? Então vamos cantar. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti.
criança, te amar pelo que voltar à inocência, acreditar em ti e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Amém. Amém. Agora eu quero convidar as crianças para vir aqui à frente. E você que não é tão criancinha assim, mas que deve sim ter um coração de criança, estenda as suas mãos. Nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe o culto infantil, que nós vamos dar continuidade àquilo que eles já ouviram aqui, já cantaram aqui, e agora vão poder ouvir uma porção da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por cada criança que está aqui à frente, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue falando ao coração delas, ó Pai. E que mesmo quando elas estiverem adultas, quando elas envelhecerem, elas jamais venham se esquecer da Tua palavra. Elas jamais venham se desviar dos Teus caminhos, ó Pai. E que essas sementes que estão sendo lançadas venham germinar, venham frutificar, venham abençoar outras vidas para a honra e glória do nome de Jesus, Pai. Que o Senhor use, ó Pai, poderosamente também a vida do pastor Eli, que vai continuar aqui, ó Deus, falando para os adultos, Senhor. Que cada um, ó Deus, esteja com o seu coração aberto, seus ouvidos atentos, a fim de que saiamos daqui com uma porção da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, que penetra os corações, que muda, Senhor, a nossa natureza pecaminosa. Então, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Recebe, ó Pai, o nosso louvor e fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, amados, graça e paz. Amém? Está feliz na presença do Senhor? Aleluia, glória ao nome do Senhor. São todos muito bem-vindos nessa noite.
em nome de Jesus. Fico feliz de ver cada um de vocês aqui. Todos são muito bem-vindos e que você saia daqui abençoado. Tenho certeza que você já está sendo abençoado e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você também agora na palavra do Senhor. Então, por favor, abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro, justamente nessa divisa que foi lida pelo Alex hoje, nessa noite, esse texto que Deus tem colocado em nosso coração, e nós vamos meditar nesses 2 versículos. Vamos trabalhar todo o contexto, mas focar mais nessa palavra inspirada por Deus para o apóstolo Pedro, esse servo valoroso do Senhor, chamado por Cristo, era um pescador, se tornou um pescador de homens, um apóstolo de Jesus, homem cheio de poder, cheio de graça, usado por Deus para transformar milhares e milhares de vidas. Então ele escreve essa carta aos crentes daquele primeiro século e diz assim, versículo 8 e versículo 9 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. São só 2 versículos, acho que nós podemos ler juntos, amém? Vamos lá, coloca de novo aí pra gente, isso, vamos lá. Mesmo, mais forte, aí, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês a salvação, aleluia. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de agora meditarmos, refletirmos, Pai, estudarmos a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é alimento para a nossa alma, é a verdade do Senhor, essa carta maravilhosa que o Senhor deixou para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos dirige, o Senhor fala conosco, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra nunca volta vazia, a Tua palavra tem os propósitos do Senhor, ela é atualíssima, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor revele a nós, fale conosco, alcança os nossos corações, Pai. Agora nós dedicamos a nossa atenção, o nosso amor, o nosso respeito ao Senhor, deixamos de lado outros pensamentos, outros compromissos, outras preocupações, para realmente ouvirmos a voz do Teu Espírito, Senhor. Que em tudo o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, o tema da nossa mensagem hoje é alegria indescritível. Alegria indescritível, pensando também nesse mês de março, que o Alex já deu essa introdução para nós hoje, esse tema que a igreja tem ou vai trabalhar nesse mês, a alegria de ser igreja. E esse texto vai falar de uma alegria, esse texto vai falar para nós de uma alegria que o povo de Deus pode e deve experimentar, ou seja, que está disponível para nós, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e que nós podemos desfrutar mesmo em tempos difíceis da nossa vida. Deixa eu perguntar aqui para você, quem que se alegra aqui por fazer parte da Igreja de Jesus? Deixa eu ver aqui. Todos, né? Todos se alegram, todos então consideram um privilégio ser igreja. E esse realmente é o tema que Deus colocou no nosso coração, depois de orarmos, depois de refletirmos. E nesse tempo também que nós estamos vivendo, de tantas vozes, de tantas opiniões, de tantas mudanças, tempos em que Jesus vai chegando, Jesus vai se aproximando, porque as Escrituras, as promessas vão se cumprindo. Então, Deus falou conosco nesse sentido, nessa necessidade de nós resgatarmos isso. A alegria de fazermos parte dessa instituição, desse corpo de Cristo, formado por Jesus, idealizado por Jesus, desenhado por Jesus, cujo cabeça é Ele mesmo, Jesus Cristo,
e que deve trazer para nós, então, essa satisfação. Por que não dizer essa gratidão? Satisfação, gratidão, reconhecimento de que nós não éramos merecedores, não somos merecedores de fazer parte deste grupo seleto que é a Igreja de Jesus. Então isso deve trazer para nós mesmo alegria. E mais do que esses sentimentos que eu disse agora, um compromisso maior. Eu creio que Deus quer falar muito conosco nesse mês, que essa alegria, esse privilégio, esse reconhecimento deve apontar, ou deve gerar em nós um compromisso maior, um engajamento maior nesses dias em que Jesus está se aproximando. Você crê nisso? Que Jesus está se aproximando? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, essa primeira carta de Pedro, nós pregamos algumas vezes recentemente, em alguns textos, algumas pequenas porções dessa carta. É bom nós dizermos que aí, olha na sua Bíblia, fica a sua Bíblia aberta, por favor. Então Pedro se identifica e ele deixa claro para quem essa carta. É claro que toda carta tem o quê? Um destinatário. Quem são? Aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos, gente que havia se dispersado nesses lugares aí no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, porque nesse tempo aqui em que Pedro escreve a carta, já numa idade mais avançada, anos e anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja já era uma realidade, os crentes se multiplicavam, os crentes cresciam, o evangelho caía na graça do povo, porque Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haviam sendo salvos. E só que nesse tempo aqui a igreja estava sendo muito perseguida. A perseguição por parte dos romanos ia aumentando muito, os cristãos iam correndo risco de morte, porque em alguns lugares, de fato, eles estavam sendo mortos, porque confessavam Jesus como Salvador das suas vidas. Então eles começaram a se dispersar em muitas cidades, muitos lugares. Eu estava lendo esse texto e pensei naquilo que está acontecendo lá na Ucrânia, quando mais de 1.200.000 ucranianos já saíram dos seus países por causa de uma guerra. E de uma maneira, certo ponto, com uma certa semelhança, né? Também os crentes do primeiro século tinham que sair de Jerusalém, tinham que sair ali da Galileia, porque a perseguição era grande, o risco era grande também. Mas Pedro vai dizer que esses crentes aí eram escolhidos por Deus, escolhidos pelo pré-conhecimento, conhecidos de antemão por Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para quê? Para obedecer a Jesus Cristo. Então aquela igreja dispersada, espalhada, era uma igreja composta por pessoas escolhidas por Deus. Ninguém, preste atenção nisso, à luz do Novo Testamento, ninguém pode ser membro da igreja de Jesus, ninguém pode fazer parte da igreja de Jesus sem ser escolhido por Deus. Efésios, Romanos, Pedro, vários textos vão dizer que nós fomos escolhidos por Deus. Então, meu amado, isso já deve gerar uma alegria muito grande. Amém ou não amém? Amém. Imagina eu, aquele menininho ali que nasceu na Vila Esperança, que andava descabelado, descalço ali, jogando bola, pirando pipa, aprontando na vizinhança. Às vezes, Deus me escolheu para ser um filho dele, para ser um servo, para escrever meu nome no livro da vida. E esses crentes, então, recebem essa carta de Pedro para receber de Pedro, e obviamente do Espírito Santo de Deus, uma injeção de ânimo, uma visão, uma certeza de realmente quem eles eram, uma reafirmação da identidade deles como pessoas escolhidas por Deus, membros da igreja de Jesus Cristo. Pedro escreve para que eles não esmorecessem, não desanimassem e não desistissem diante das provações que eles estavam passando. Um comentarista bíblico, Gundry, diz assim: era tempo de perseguição, eles sofriam acusações caluniosas. Lembram que Nero acusou os crentes de colocar fogo em Roma, ostracismo social, eram deixados de lado, não eram escolhidos para trabalhar e para ter lugar na sociedade, levantes populares, ações policiais e etc. e tal.
Então, nesse cenário, Pedro é usado para trazer um ânimo novo para aquela igreja, para que eles suportassem o sofrimento, para que eles fixassem a esperança deles na grande salvação que Cristo Jesus havia preparado para eles. O texto lá, o versículo 9, vai dizer que eles estavam alcançando o alvo da fé, o objetivo final da fé. Para onde aponta a fé dos cristãos? A salvação das nossas almas. Aleluia. Então Pedro vai escrever, Pedro vai louvar Deus e vai dizer, olha, por causa da misericórdia de Deus, você pode acompanhar aí no versículo 3, Ele nos regenerou, nos fez nova geração, novas criaturas. Éramos escravos do pecado, perdidos, estávamos nas trevas, agora somos nova criatura, feitas por Deus para a salvação. Eu estou parafraseando Pedro aqui, tá? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá se perder. Então, para quem acha que o crente pode perder a salvação, o crente que nasce de novo, que foi regenerado, o crente que realmente se converteu, que saiu das trevas e foi para a luz, se você acha que o crente pode perder a salvação, olha o que o Pedro diz aí no versículo 5. Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Eu penso que esse último tempo já está chegando. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa salvação é guardada pelo poder de Deus. Aleluia! Existe algo maior, mais forte ou mais poderoso, para ser redundante, do que o poder de Deus? Quem sabe algo que é maior que o poder de Deus aqui? Ninguém, não há. Deus, somente Deus é todo poderoso. É bom que nós lembremos disso, que diante das provações que nós passamos, nós estamos com um Deus que é todo poderoso. Suportarem, porque Deus estava aguardando a herança que eles receberam de Cristo Jesus. Então, meus amados, mesmo num cenário de desafios e provações, nós podemos desfrutar de uma alegria indescritível, como diz o texto no versículo 8. Olha aí. Exultam com alegria indizível ou indescritível. É uma alegria que não pode ser definida, não pode ser expressa em palavras. O nosso vocabulário é pobre, não tem adjetivos, não tem palavras para definir essa alegria que nós experimentamos em Deus, mesmo nesses cenários de luta, de desafio, mesmo nesse cenário de incerteza, de medo. Nós podemos experimentar essa alegria e permanecer juntos até o tempo da nossa glorificação. Então, nessa reflexão bíblica de hoje, meus amados, eu quero reafirmar para mim e para você algumas convicções, porque convicção eu ia falar um troço, mas não vou usar essa palavra. É uma coisa importantíssima para nós, né? Convicção é algo... A Verinha até franziu a testa agora para mim. A convicção é uma coisa, é um aspecto da nossa vida importantíssimo, porque quando nós não temos convicção de nada, de quem nós somos, onde estamos, para onde nós vamos, o que vai acontecer, o que vai ser do nosso futuro, quem está cuidando de nós, aí nós estamos perdidos, ficamos sem rumo, sem sentido, ficamos batendo cabeça. Como diria o meu pai, ficamos que nem barata sonsa, indo para lá e para cá. Quando eu não sabia o que fazer lá em casa, meu pai falava, você parece uma barata sonsa, não sabe para onde vai, né? Falta de convicção. Mas quando nós temos convicção, nós prosseguimos e podemos desfrutar dessa alegria do Senhor. Então, a primeira convicção que eu quero destacar com você nessa noite é que fé e amor geram alegria. Pedro disse, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Aqueles crentes ali, já de umas décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, eles não viram Jesus fisicamente. Eles não tiveram o mesmo privilégio de Pedro, dos apóstolos.
não andaram com Jesus, mas eles amavam a Jesus. Pedro sabia, e revelado pelo Espírito, que eles amavam a Jesus. E eles permaneciam como igreja de Jesus, mesmo em lugares distantes, porque a igreja ela não está circunscrita a um lugar. Amém? Põe nosso bannerzinho de novo aí, por favor. Por isso que eu escolhi aquela foto para o irmão César fazer esse banner para nós. Porque a igreja está ali. Vocês estão vendo a igreja ali ou não? Sim? Estão vendo a igreja na fotinho? A igreja esse dia estava na praça. Olha quanta gente ali de camiseta azul, misturado com a comunidade. A igreja, meus amados, então eles mesmo espalhados, eles permaneciam sendo igreja, cuidando uns dos outros, tendo comunhão, abençoando uns aos outros. É claro que uma igreja, uma característica marcante dos crentes que formam a igreja de Jesus é amar a Jesus. É amar a Jesus. É amar a Jesus. Aí você pode falar, nossa, pastor, você descobriu a América. Não, meus amados, mas é necessário a gente ressaltar, sublinhar, passar um marca-texto nessa frase. Uma das características marcantes da igreja é amar a Jesus. E eu peço para você pensar como você tem amado a Jesus. Como está o seu amor por Jesus. Se você já nasceu de novo, já desceu as águas, isso tudo começou de amar a Jesus. Você amou a Jesus, você se arrependeu, se tornou um filho de Deus. Mas esse amor precisa ser alimentado, precisa ser cultivado. Sim ou não? O amor, ele precisa ser cultivado, como o amor do casamento. Eu estou casado há 34 anos, mas eu preciso continuar cultivando esse amor para durar mais 34, eu não sei mais se eu vou viver mais tanto tempo, né? Mas para continuar um amor verdadeiro, um amor abençoador, um amor percebido, um amor que nos abençoa. O amor com Jesus é assim. E nós vamos falar de algumas características desse amor. Qual é a diferença entre ser uma pessoa apenas religiosa e verdadeiramente amar a Jesus? Eu digo então que nós precisamos pensar qual é a diferença entre ter hábitos, no nosso contexto aqui, religioso, evangélico, batista, que são hábitos positivos de vir à igreja, de participarmos dos eventos, de cooperarmos. São hábitos que fazem parte da nossa vida. Mas se eles forem destituídos de um amor a Jesus, dos valores de Jesus, é um amor muito frio, é um amor que não se sustenta, é um amor que não se comprova. Quando amamos alguém, temos motivação suficiente para se relacionar, para ouvir, para falar, para estar junto, para valorizar, para agradar, para querer cada vez mais conhecer. Quando amamos a Jesus e na nossa relação de Jesus, que é uma relação com amor, é uma relação de amor, porque o cristianismo sim consiste num relacionamento com uma pessoa que é Jesus. E é um relacionamento de amor, nós somos amados por Jesus. E esse amor de Jesus é um amor que nós não mensuramos. Paulo vai falar da altura, da profundidade, da largura, do comprimento do amor de Jesus, mas tudo é infinito. Mas nós precisamos, de uma certa maneira, corresponder a esse amor. E nesse relacionamento com Jesus, meus amados, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Reconhecer o seu senhorio, a sua autoridade sobre a nossa vida, amém? Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele também é Senhor. É um relacionamento com uma pessoa em amor, da qual Ele é Senhor e nós somos servos. Mas Pedro vai dizer também que além de amar aquela igreja, eles criam nele, criam em Jesus. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Condição inegociável para o crente é crer, né? É redundante falar isso. É crer. Mas é crer com aquela fé que faz diferença na nossa vida. Aquela fé que faz diferença na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias, em todos os lugares.
E aqueles crentes lá perseguidos, maltratados, deixados de lado, eles criam em Jesus. E era essa crença, essa fé, essa convicção de quem Jesus era, que os sustentava para prosseguir, meus amados. Que os sustentava para continuar fazendo a vontade de Deus, para continuar sendo igreja de Jesus, para continuar desfrutando dessa alegria. Parece que Pedro então está mostrando que a alegria indizível, essa alegria era fruto de crentes que amavam e criam em Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente. Exultam. Essa palavra tem o sentido de ser um estado de intenso júbilo e alegria. Uma alegria assim, indescritível. Pensa aí nos momentos mais alegres da sua vida. Momentos que a gente não esquece, né? Nascimento de um filho, casamento, uma cura, conversão. São momentos da nossa vida que são maravilhosos, que Deus nos concede. Mas eu penso que o Pedro, apóstolo, está falando aqui de um estado de intenso júbilo. Muitas vezes com a implicação de verbalizar. A palavra aqui tem o sentido assim também de até de se movimentar corporalmente, de dançar de alegria, de não conseguir ficar parado de tanta alegria. São reações que nós temos da alegria. Mas será que Pedro estava sendo poético, romântico, sonhador, estava, usando uma expressão popular, viajando na maionese, quando ele fala, olha, esses crentes aí estão tudo sofrendo, tiveram que fugir, deixar suas casas, e eu estou falando que eles desfrutam de alegria? Então, meus amados, eu penso que o Senhor está falando conosco nessa noite, em que muitas vezes nós, crentes do século 21, que temos também dificuldades, bem diferentes daqueles irmãos, mas temos. Quantas vezes a gente não pensa em desistir? Quantas vezes a gente não vive murmurando? Quantas vezes a gente não vive reclamando? Quantas vezes a gente não se afasta diante dos problemas, a gente se afasta de Jesus, se afasta dos propósitos do Senhor, se afasta da igreja de Jesus, quando o movimento tem que ser contrário, para continuarmos desfrutando desse agir sobrenatural de Deus. O Pedro não está sendo incoerente aqui não, porque ele foi inspirado pelo Espírito. E uma das características do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22, é a alegria, a paz, o amor. Essa alegria tem a ver com um prazer calmo, uma estabilidade, uma mansidão. Saber enfrentar a situação, sabendo que Deus está preparando algo muito maior para nós. Eu já tive a oportunidade de conhecer e também ler reportagens de profissionais que amam o seu trabalho. Pessoas que dão a vida para cumprir a sua missão, seja em que área for, das mais diversas áreas profissionais, e às vezes nem é trabalho, pessoas que se filiam a alguma ONG, alguma instituição de caridade, e o quanto elas abrem mão de tantas coisas para abençoar vidas, abençoar pessoas. Agora, nessas reportagens sobre a guerra, eu vi lá um padre, numa paróquia, uma igreja lá na Ucrânia. Ele estava lá nos primeiros dias de guerra, não sei se ainda está, mas lá pondo para dentro lá da sua paróquia pessoas, crianças, mulheres, pessoas que não tinham onde ficar, pessoas que estavam em trânsito, tentando fugir, e ele providenciando alimento em parceria com outras instituições, cuidando e mostrando a alegria de cuidar daquelas pessoas. Sabe, meus amados, quando nós estamos engajados na obra do Senhor Jesus, quando nós estamos realmente amando a Jesus, quando nós estamos vivendo aquilo que João escreveu lá, o Apocalipse, o primeiro amor, nós também desfrutamos dessa alegria. Então, meu amado, eu peço para você pensar na sua vida nessa noite. Será que essa situação de angústia, de tristeza, de desesperança, não tem a ver com o afastamento de Cristo?
com uma perda de capacidade de crer em Jesus. Nós também não vimos a Jesus fisicamente como aqueles não viram. Mas nós sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Nós sabemos que Ele está presente, que onde estiverem reunido o povo de Deus, Ele está, 2 ou 3. Ele está no meio da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele ama a igreja. Ele está preparando a igreja de Jesus, para que quando Ele vier, encontre essa igreja preparada para subir com Ele, para a glória dos céus. Então, se nós amamos a Jesus, amamos a igreja de Jesus também. Amamos a presença de Jesus. Nós não o vimos, mas sabemos que Ele continua agindo na nossa vida. Sabemos que nós podemos aqui mesmo já começar a desfrutar do gozo dos céus. Como assim, pastor? Sim, porque o reino de Deus está em nós. Pregamos recentemente sobre isso. Quando nós amamos Jesus, andamos com Jesus, convidamos Jesus para estar conosco o tempo todo, não há como nós não desfrutarmos dessa alegria. Jesus precisa estar conosco onde nós estivermos. Não deixe Jesus de fora. Não deixe Ele do lado de fora da sua vida, em nenhum momento. Mas esteja com Jesus. Porque fé e amor geram alegria. Mas a segunda convicção é que a esperança também gera alegria. Pois vocês estão, versículo 9, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Imaginem, meus amados, aqueles crentes lá, perseguidos, numa situação tão difícil, lendo isso, recebendo essa carta de Pedro. Olha, chegou uma carta. É tão bom quando chega uma carta. Faz tempo que eu não recebo uma carta, né? Recebi, na verdade, recebi. Quarta-feira eu recebi uma carta aqui de um membro da igreja que está se mudando para outro lugar, e ele já escreveu a cartinha dele. Antes de mudar, antes de sair, antes de sumir da igreja, sumir no bom sentido, porque ele já tinha avisado bem antes, ele escreveu uma carta. Pastor, aqui é a minha carta. Eu me alegrei muito com aquilo que ele escreveu naquela carta. Então aqueles irmãos receberam uma carta. Vamos ler a carta. Olha o Pedro, o apóstolo Pedro, porque Pedro tinha uma proeminência grande, né, naquele tempo na igreja. Tem até hoje. Recebemos uma carta de Pedro, vamos ler. E vai lendo, e está escrito assim, olha, vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Então essa fé que vocês têm, vocês creem em Jesus, o alvo, o objetivo, o ponto final dela é a salvação das vossas almas. E eles já haviam aprendido, estavam aprendendo com certeza sobre isso, que eles seriam salvos. Lá não vai ter mais perseguição, lá não vai ter mais doença, lá ninguém vai querer tirar a vida deles, ninguém vai desfazer deles, ninguém vai colocar eles de lado, mas eles seriam salvos. Então gerava uma esperança para eles, mesmo não tendo visto, eles criam que o Senhor Jesus os chamaria para a sua presença. Vocês estão alcançando, é um processo, vocês estão alcançando, dando passos para esse objetivo final. Assim como nós também, meus amados, estamos alcançando a nossa salvação. Amém ou não amém? Não alcançando pelos nossos méritos, não alcançando pelas nossas obras, mas estando cada dia mais perto, né, nesse processo atual da nossa vida, que é a santificação. A nossa vida cristã começou com a regeneração. Vimos lá no versículo 1, regenerados, nascemos de novo, fomos justificados. Deus cancelou a dívida que nós tínhamos, rasgou o escrito de dívidas que havia contra nós, Colossenses capítulo 2, fomos justificados, não há mais nenhuma condenação. E agora estamos nesse processo que é a santificação, sendo cada vez mais parecidos com Jesus. Pedro vai tratar na sequência da carta, sede santos, porque eu sou santo, está aí na sequência, nesse capítulo 1 ainda. Então nós estamos nesse processo, eles também estavam alcançando, chegando mais perto da salvação, deixando as obras da carne de lado, para estarmos mais perto da presença e da glória do Senhor. Então, meus amados, essa fé salvadora que eles tinham, era uma convicção do significado da cruz de Cristo.
Eles sabiam que Jesus havia os regenerado. Assim nós podemos afirmar que a nossa fé se inicia na cruz para se concretizar na glória, amém? Essa fé que vale a pena você alimentar, essa esperança que nos move, que nos sustenta, essa esperança viva que nos sustenta, ela é verdadeira, ela nos livra do desespero, do medo, da insegurança, de estarmos perdidos, mas, meus amados, é a esperança que Deus renova no nosso coração, e eu tenho a esperança nessa noite que Deus renove a sua esperança, que você não saia daqui com essa esperança renovada, que vai te trazer essa alegria aí que o texto está falando, que não é uma alegria que o mundo pode te dar, nada nesse mundo, nenhuma experiência, nenhum recurso, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhum valor econômico, monetário pode te dar. Mas essa esperança vai te fazendo experimentar essa alegria. Você que é jovem, você que é adolescente, cuidado. Cuidado com aquilo que o mundo está te oferecendo. Cuidado com as propostas do diabo. Cuidado com a ilusão desse mundo. Essa sociedade da imagem, do espetáculo. Cuidado. Olhe para Jesus, ponha sua esperança em Jesus. Porque como a Ana falou agora há pouco, Ele é nosso amigo. Eu posso te decepcionar, talvez até já tenha te decepcionado. Mas Jesus, Ele nunca nos decepciona. Continua colocando sua esperança, mesmo na crise, mesmo na dificuldade. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele gerou essa fé, Ele é o autor, e é Ele que vai consumar. Você crê em Jesus? Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quando nós estamos passando um momento difícil, meus amados, nós precisamos renovar a nossa esperança. E às vezes na caminhada a gente passa algum momento de dificuldade. Às vezes nós estamos em uma determinada fase da nossa vida, passando alguma luta. Às vezes no trabalho, né? Quem não enfrenta dificuldades no trabalho? Eu estava lá sexta-feira trabalhando em casa, no computador. Aí eu dei uma murmurada, falei, meu Deus, eu não sei qual a expressão que eu usei lá, puxa vida, de novo, tal, uma dificuldade lá que apareceu. O Vinícius, que foi, pai? Eu falei, não, tá tudo bem aqui. Quem não enfrenta dificuldades? Mas quando nós enfrentamos dificuldade, por exemplo, no trabalho, mas a gente sabe que tem uma solução, ou senão a gente sabe que daqui a pouco a gente vai sair de férias, né? O clima está pesado, o negócio está tenso, mas tem as férias, você vai sair, você vai passear, ou pelo menos você vai descansar. Você tem uma esperança. Ou você está com uma dor, uma enfermidade, mas está fazendo tratamento, já está medicado, já foi atendido por um bom médico, sabe que aquele médico é capacitado, você está ali se medicando, sabendo que daqui a pouco vai passar, você vai estar bem, vai passar por essa, e vai estar bem daí para frente. Então, há situações que nós temos medo, temos insegurança, mas sabemos que daqui a pouco essa página vai ser virada. Por isso não há desespero, mas há esperança, meus amados. Quando estamos passando por momentos assim, vamos ter nossa esperança em Cristo. Aqueles irmãos esperavam somente em Cristo. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança por Cristo estiver só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa esperança para Cristo e por Cristo é para cá, mas é para lá também, para a glória. E é preciso nós falarmos disso e repetirmos isso. Essa semana no grupo dos pastores, aqui que nós temos aqui da nossa região leste, tem mais ou menos lá uns 40 pastores, amigos, né? Um pastor já mais decano, né? Mais experiente, ele falou assim, irmãos, precisamos olhar para o que está acontecendo na Rússia. Olha lá, olha o cumprimento das profecias, na Rússia não, na Ucrânia, né? Com a Rússia. Olha o cumprimento das profecias. Olha esse homem, a postura desse líder russo. Precisamos pregar mais sobre a volta de Cristo. Precisamos falar mais de céu, de salvação, de arrependimento, de inferno também.
E eu louvei a Deus, humildemente ali eu louvei a Deus, porque Deus colocou no meu coração nos 2 domingos anteriores a pregar sobre a volta de Cristo, porque a nossa esperança está lá, a salvação das nossas almas. Em terceiro e último, meus amados, a terceira e última convicção é que a comunhão também gera alegria. A alegria nos direciona para a comunhão dos santos, onde Jesus se manifesta de maneira especial. Quando a gente lê o livro de Atos, quantas experiências, quantos milagres, quantas ações sobrenaturais de Deus, de Cristo, do Espírito, no meio do ajuntamento da igreja. Ah, pastor, Jesus não faz milagre fora do ajuntamento? Faz. Mas nós devemos buscar juntos também, porque Jesus gosta de se manifestar em meio à igreja, em todos os lugares. Mas no meio à igreja, Jesus faz grandes coisas, grandes avivamentos, grandes restaurações, grandes curas. Não há nada que Deus não possa transformar, amém? Não há nada que Deus não possa transformar. Não há nenhuma situação que Deus não pode mudar. A comunhão, meus amados, é importante para nós. Abra sua Bíblia lá, em Atos, capítulo 2. Verso 46 e 47, por favor. Atos 2, 46 e 47. Amém. A igreja, agora algumas décadas antes desse momento da igreja aqui, da carta de Pedro, a igreja primitiva, a igreja que começou ali em Jerusalém. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições por obrigação, por religiosidade, com alegria e sinceridade do coração, e louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A alegria do novo nascimento, de conhecer a Jesus, de ser transformado, levava aquele povo para querer estar juntos. Era outro contexto, outro momento, era nas casas. Mas o princípio aqui é que eles se reuniam e partiam o pão com alegria. Eles haviam acabado de se converter ali em Jerusalém, na pregação de Pedro, a grande maioria deles. Alguns já seguiam a Jesus. E eles queriam estar juntos, e todos os dias eles estavam juntos, porque essa comunhão gerava essa alegria para eles, ou a alegria gerava comunhão para eles. Essa alegria de estar com Jesus se expressa na valorização do corpo de Cristo, na igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Parece-nos, amados, que é improvável que amarmos profundamente a Jesus e permanecer indiferente à igreja que é de Jesus. Eu amo a minha família, eu amo meus filhos e eu me interesso pelas coisas deles, por aquilo que eles fazem, pelo trabalho deles, pelas prioridades deles. Amar a Jesus implica em nós queremos cooperar com a missão de Jesus. Lembram do que Jesus disse a Pedro? Depois de Pedro tê-lo negado, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus falou para Pedro? Vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus filhinhos. Pastoreia eles. E eu penso, meus amados, que esse chamado de Pedro não é só para o pastor, nem para os diáconos, nem só para os missionários, é para todos nós. Cuidarmos uns dos outros, exortarmos uns aos outros. Volta lá para 1 Pedro, por gentileza, meu amado. Nós estamos indo para o final. Seja forte. Capítulo 1, versículo 22. Sequência aí do texto. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram purificados, agora vocês se renderam a Jesus, Jesus é a verdade. Agora, tudo isso é para que vocês se amem fraternalmente, sinceramente,
uns aos outros, de todo o coração. E tem muito crente que ama, mas ama nas nuvens, né? Ama aquele amor nas nuvens, aquele amor assim que está lá guardado, lá na nuvem, sabe, no informática, os arquivos que a gente guarda na nuvem, deixa lá. Então o amor não pode ser esse amor nas nuvens não, meus amados. Esse amor, segundo o Novo Testamento, é o amor aqui, ó, do tete a tete, é o amor da comunhão, o amor de estarmos juntos, o amor às vezes de conflitarmos, às vezes de nos desentendermos, às vezes até de não gostarmos de atitudes das pessoas, mas continuarmos amando. Isso é o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu amo meus irmãos, eu amo a igreja, mas eu quero ficar em casa. Aliás, eu vou falar sobre o culto online. O culto online, meus amados, é um recurso. Eu agradeço a você que está participando do culto online, mas é apenas um recurso para algumas situações, a não ser para quem mora longe, não pode vir à igreja. Mas não troque o estar junto pelo culto online, a não ser em situações específicas, porque nós precisamos estar juntos aqui, sair ali, cumprimentar, saber do problema, bater papo, orar uns pelos outros. Não dá para ser um amor apenas subjetivo. Então, meus amados, eu penso que nesse tempo em que a igreja tem sido tão afrontada, nós não somos a primeira geração em que a igreja foi afrontada, né? Aliás, eu acho que afronta, um tipo de perseguição que nós sofremos hoje, é até meio light, né? Comparado com esse tempo aqui de Pedro, comparado com outros momentos da igreja, na história, nesses 2000 anos. Mas sofremos uma afronta. Afronta do mundo. Muitos dizem que a sociedade deve romper com os valores da cultura judaico-cristã. Sabe por quê? Porque esses valores nossos, bíblicos, divinos, são um empecilho para a proliferação de comportamentos que a sociedade influenciada pelo diabo, grande parte da sociedade, pelo menos grande parte, quer proliferar. A igreja, o evangelho, a Bíblia, é um empecilho para a proliferação da perversão sexual, da homossexualidade, do aborto, que agora infelizmente foi aprovado aí num país vizinho, até 24 meses a mulher pode fazer um aborto. 24 semanas. 24 semanas. Pode rir, Vanilda, pode rir. Pode rir, que essa foi grave. 24 semanas. É um absurdo. Corrupção, destruição da família, família com formatos aí dos mais malucos, famílias com 2 homens, com 2 mulheres, famílias com 2 homens mais 2 mulheres, família com 1 homem e 2 mulheres, poliamor, né? Poliamor. Então, para quem quer que a sociedade abrace essas loucuras, a cultura judaico-cristã é um empecilho. A igreja de Jesus é um empecilho. Mas nós também sofremos, meus amados, ataques internos. Irmãos em Cristo que iniciaram a fé dentro de uma igreja, que foram cuidados por uma igreja, que foram discipulados, que foram amados e acolhidos por uma igreja, agora se voltam contra a igreja de Jesus, passando a dizer que viver a vida eclesiástica não passa de religiosidade, frequentar os cultos presenciais é religiosidade, dedicar tempos aos ministérios não é necessário, entregar dinheiro na igreja também é coisa do passado, é uma coisa arcaica, desnecessária, religiosa. Cooperar com a estrutura física da igreja é um absurdo. Querem um relacionamento com Jesus, mas descompromissado com a palavra de Jesus e com o senhorio de Jesus.
Então, meus amados, Deus nos chama a atenção nesse tempo para valorizarmos o sermos igreja e para renovar o nosso compromisso com Jesus e com a igreja de Jesus e com o corpo de Cristo, para que essa igreja seja de fato sal e luz. Certa vez ouvi um crente dizer para mim, em alto e bom som, claramente, que preferia a academia do que a igreja. Pastor, eu prefiro ir na academia do que na igreja, porque na academia ninguém fica perguntando da minha vida, eu não tenho que prestar satisfação para ninguém. Ame a sua igreja, meu amado, coopere com a sua igreja, desfrute do amor da sua igreja, ame e seja amado, coopere com o projeto divino chamado igreja. Tenha orgulho, esse orgulho positivo de ser igreja, pois ela, a igreja de Jesus, será levada aos céus. Comunhão que gera alegria. Finalmente, meus amados, diante de tudo que Jesus fez por nós, nós precisamos corresponder a esse grande amor do Senhor Jesus. Precisamos corresponder a esse grande amor de Jesus. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eli, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. João, Pedro, Maria, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Pastoreamento mútuo, cuidado mútuo. Não espere o pastor fazer aquilo que você pode fazer. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra mão desse privilégio. Que nós possamos continuar sendo usados por Deus para continuar escrevendo essa linda história. 48 anos. Vamos celebrar agora, no dia 23 de março, culto especial dia 26 de março. Vamos celebrar. Essa igreja escreveu até aqui uma linda história. Homens e mulheres que amaram a Jesus, que amam a Jesus, que se dedicaram, que suaram, que deram a vida, deram recursos, deram tempo, para que você estivesse aqui hoje, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E outros virão, e outros precisam vir. Há muitos que precisam vir também. Mas Deus conta com o pastor e conta com você também. Até que Ele venha, até que nós alcancemos a salvação das nossas almas. Amém? Você espera que Jesus venha logo? Amém? Amém. Então vamos cantar, vamos ficar em pé, vamos dizer isso para o Senhor. Oh
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. E eu quero orar com você, junto com você, nessa noite. Pedir ao Senhor pelas nossas vidas. Pedir ao Senhor que nos restaure essa alegria, que restaure o nosso ânimo. E eu quero dar oportunidade para você também nessa noite. Talvez nesses dias você esteja enfrentando grandes problemas, grandes lutas. Talvez nesses dias esse texto, essa palavra, para você nesse momento que você está vivendo, parece tão distante, tão improvável, tão fora da sua realidade. E você permanece entristecido. Mas nós estamos diante do Deus que é todo-poderoso. Nós estamos diante do Deus que inspirou Pedro a escrever esse texto, que falou sim que mesmo em cenários tão adversos, nós podemos exultar com alegria indizível, porque o Senhor é a nossa alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria, porque o Senhor disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E que ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, o
profeta disse: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. Se você nessa noite quer orar ao Senhor e pedir para que o Senhor restaure a sua alegria, venha aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. O pastor não tem nada para dar para você, mas o Senhor, ao qual nós clamamos nessa noite, o Senhor tem. Ele é fonte de toda alegria, Ele é fonte de toda restauração, Ele é fonte de toda esperança. Ele é fiel. Ele é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode se contradizer. E a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Então vamos juntos clamar, meus amados, em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, aqui nesse lugar, prestando culto ao Senhor, certos, ó Pai, que pela Tua graça, não pelo nosso mérito, certos então que o Senhor está entre nós, que o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa adoração, que o Senhor é um Pai de amor, um Pai de graça, um Pai celestial, que como tal tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos, ó Deus. O amor do Senhor é incompreensível por nós, Pai. Nós não conseguimos entender o tamanho, a profundidade, o alcance desse Teu grande amor, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor nos ama, Senhor. Nós cremos que o Senhor sabe do que vai no nosso coração nessa noite. O que cada irmão aqui, cada irmão que está aqui à frente, os irmãos em casa também, estão passando nesses dias, Senhor. Talvez, Senhor, situações que têm os impedido de desfrutar desse amor e até mesmo de perceber esse amor, e às vezes nós até duvidamos, Pai, porque somos fracos, somos humanos, somos limitados, Senhor. Ó Deus, sonda cada coração nessa noite, Pai. Ó Deus, visita com poder nessa noite cada coração, cada irmão, cada irmã, Senhor, que chora agora diante da Tua presença, Pai, porque nós muitas vezes não vemos solução, não vemos esperança, Pai, mas nós não queremos recuar, mas queremos confiar agora no Senhor. Por isso, Senhor, entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Faz milagres na vida do Teu povo, Senhor. Tu és o mesmo Deus que trazia a vista aos cegos, que curava os leprosos, que andava sobre as águas, que multiplicava os pães, que multiplicou os pães e os peixes, que transformou a vida dos pecadores, dos ímpios pecadores como eu, Senhor. Ó Deus, faz milagre na vida do Teu povo, Senhor. Restaura a alegria nessa noite. Restaura a fé, restaura a esperança, Deus. Que não haja desespero, que não haja incredulidade, mas que, meus irmãos e irmãs, que nós saiamos daqui hoje renovados, Senhor, cheios de fé, cheios de esperança, quem sabe desfrutando dos milagres do Senhor, ó Pai. Da Tua paz, derrama a Tua paz, ó Deus. Derrama a Tua paz nesses corações aflitos nessa noite, Senhor. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Não a paz do mundo, mas a paz do Senhor, que mesmo em cenários adversos nós podemos experimentar, ó Deus. Dá confiança, renova a confiança do Teu povo. Que ninguém aqui venha duvidar, Senhor, mas venha crer, Senhor, e que essa fé possa mover os passos de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém fique paralisado, mas continue marchando, Senhor, porque nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, e cada dia que passa ela fica mais próxima, Senhor. Que nós estejamos olhando para o Senhor, olhando para a cruz, olhando para as Tuas promessas, e sabendo que lá na glória o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima, Pai. Não haverá dor, ranger de dentes, injustiça, pecado, maldade, temor, insegurança, porque o Senhor
Somente o Senhor estará conosco, Pai. Aleluia, Jesus. Derrama a tua bênção e a tua graça sobre todos e todas nessa noite. Também os irmãos estão em casa. Abençoa a família, abençoa a casa, abençoa cada um que está em suas casas, Pai. Restaura a nossa alegria, Senhor. Restaura a nossa alegria de te amar e estar na tua presença. Restaura a nossa alegria de ser igreja de Jesus, de abençoar e sermos abençoados, de amar e sermos amados, de sermos usados pelo Senhor para abençoar muitas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Que você receba a alegria do Senhor nessa noite, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vou cantar de novo o refrão, vamos lá. Aleluia, vamos dizer de novo, Maranata. Ainda em pé, vamos dizer novamente. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu coloquei eles numa saia justa aqui, pedi para começar no meio da música. Perdão. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Pode assentar mais uns instantes, meus amados. O Alex quer dar uma palavra. O Alex está falando bastante hoje, aleluia. Depois de tanto chorar com a máscara aqui. Meus irmãos, os irmãos sabem também o que nós comemoramos hoje? Dia 6/3, o dia da esposa do pastor. Amém. Eu gostaria de chamar a Verinha aqui. Aleluia. Primeiro agradecer a Deus pela vida da nossa irmã, que tem nos abençoado, que tem particularmente me abençoado, a minha família. Sabemos que acompanhar, estar junto, sob a mesma missão, sob submissão, a palavra de Deus nos ensina, e nós vemos isso na sua vida, Verinha. Queria agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, por todo o seu trabalho no Senhor, por todo o seu trabalho com os irmãos da igreja, nos apoiando. E eu louvo a Deus por essa família, a vida do pastor e os seus filhos. Amém? Uma lembrancinha, mostrar que para a Dida que a Dida brinca comigo quando eu vou entregar os presentes, eu dou uma amassadinha, mas Dida, tá aqui, ó, intacto. Deus abençoe, Verinha. Amém, em nome de Jesus. Irmãos, antes de você orar, Alex, amém. Desculpa. Eu também queria agradecer a Deus pela vida da minha esposa, é dia da esposa do pastor, e realmente eu vejo, como já falei nos outros anos, a Verinha muito preparada para isso, levantada por Deus,
Como eu disse, que se não fosse por ela seria muito difícil o ministério, praticamente impossível, mas Deus tem dado sabedoria para ela. E além de sabedoria, tem dado forças, tem renovado as forças, maturidade para perceber as dificuldades, os desafios do ministério pastoral, para compreender as minhas ausências, né? E também para me corrigir, como ela fez ali agora, quando eu usei uma palavra não tão convencional, né, Benzinho? Mas ela sempre me chama atenção em situações importantes, sempre me alerta, ora diariamente comigo. Então, também, publicamente, Alex, eu também quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua paciência, pela sua sabedoria, e que nós possamos prosseguir aí nesse ministério até que ele venha. Amém? Amém. Vamos orar pela vida da nossa irmã? Peço que os irmãos fiquem em pé, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e continuamos a te agradecer, Pai, por todo este tempo aqui nesta noite, Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Vera, Pai, a Verinha, tão amada por nós, Senhor, que tem, Pai, se levantado, tem apoiado, tem trabalhado, Senhor, e nós temos visto Cristo através da sua vida, Senhor, através dos seus atos, através do seu amor, porque a tua palavra diz, Pai, que nós seríamos conhecidos como discípulos do Senhor através do amor que nós temos uns pelos outros, Pai. E nós te louvamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, pela vida da nossa irmã, que o Senhor, Pai, proporcione muitos anos de vida, saúde, sabedoria, Pai, e principalmente nesse tempo que ela está concluindo ali o seu ano letivo da faculdade, Senhor, que o Senhor continue abençoando também a vida dela, a sua profissão, e que essa profissão também possa nos abençoar, ó Pai, enquanto igreja, enquanto comunidade, que possamos aqui, Senhor, em mais uma oportunidade, abraçar aqueles que estão chegando, e eu louvo a vida do Senhor pela vida da nossa irmã Verinha. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, amém. Poder assentar, irmãos. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Vamos registrar esse momento aqui. Irmão Gerson aqui já. Olha o irmão Gerson aí. Vem cá, vem mais pra cá. Amém. Obrigado, Alex. Obrigado, Amém. amor. Deus abençoe. Pois não. Já que eu estou aproveitando aqui o tempo, só dar um recado sobre o próximo sábado. Nós estaremos na Cristolândia a partir das 8 horas da manhã. Então, aqueles que têm o desejo de ir, me procurem para que eu possa compartilhar o link para inscrição. Aqueles que vão de metrô, que vão até o local de metrô, também a gente pode se reunir na Estação Guilhermina ou no Patriarca para que possamos ir. Ou aqueles que vão de carro também, para que a gente possa saber tudo certinho para combinar, para estarmos juntos. Tem um treinamento de voluntários que acontecerá das 8 da manhã até o meio-dia. Então, aqueles que têm o desejo de estar ali com os irmãos, só se inscrever para que a gente possa ir. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado, Alex. Vamos orar encerrando o nosso culto nessa noite. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e remidora do Senhor Jesus, e as alegrias e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. E se Deus é por nós... Amém. Vamos na paz em nome de Jesus. Um abraço a você que está em casa também. Aleluia. Amém.